crianças! Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula 16 de língua portuguesa, para as crianças do segundo ano. Muito bem! Nessa sequência de aulas eu estou aqui com vocês, professora Ana Lúcia, e o meu crachá com o meu nome aqui em cima da mesa, para vocês observarem, certo? Tem alguma criança aí que também é Ana? Ana Paula, Ana Carolina, Ana Cláudia, Ana Celina, Ana Luísa, nossa, Ana Maria, tantas Anas, né? Muito bem. Crianças, nós estamos, neste momento, vocês estão aprendendo em casa, certo? Com as aulas, vocês estão assistindo, participando, registrando, anotando, porque nós estamos vivendo ainda esse momento, né, de restrições por conta da pandemia. Por isso é muito importante que vocês mantenham a higiene. Todas as professoras lembram isso no início da aula, porque é extremamente importante, crianças. A professora também chega aqui, higieniza a mesa, as minhas mãos já estão limpas. E na sua casa é muito importante que você também lave as suas mãos antes de iniciar a aula. E neste momento só vamos sair de casa se for estritamente necessário. E se você precisar sair, o que você vai fazer? Usar a máscara. Jamais sair de casa sem usar a máscara, certo? Materiais. Os materiais que iremos precisar para a aula de hoje: caderno, lápis de cor, borracha, apontador. O que irá acontecer na nossa aula? Aquilo que nós estamos chamando de rotina das aulas. Então, hoje, o que nós teremos hoje? Nós vamos relembrar a aula anterior, vamos ler o texto da aula anterior, vamos realizar atividades e vamos montar o alfabeto e fazer aquela hora de pedalar que nós já fizemos na aula passada. Vamos conhecer mais um nome que podemos chamar a bicicleta, que é o nosso texto das aulas dessa sequência. Crianças, vamos preencher o nosso cabeçalho, a data, aquelas informações iniciais lá no caderno? Vamos? Eu tenho certeza que vocês já estão fazendo bem tranquilos. As professoras têm procurado ajudar, comentar com vocês. E a professora está mostrando aqui, você pode fazer com cuidado lá na sua casa. Então vamos relembrar qual é a primeira informação que a gente coloca? É a data, isso mesmo. Agora vocês já sabem dizer para a professora Ana Lúcia com quais letras que eu escrevo data? A primeira letra é D. Diga lá para mim a segunda. Ah, tô escutando. Próxima letrinha. T, isso mesmo. Próxima letra? Ah, muito bem. Temos a palavra data. Já tô até escutando criança falar. Fazemos os dois pontinhos. Aqui você vai pedir ajuda de um adulto e vai escrever o dia que nós estamos. Depois você separa. No meio aqui você vai colocar o mês. Muito bem. Lembra que a professora falou, não cabe para escrever a palavra, o nome do mês, mas você coloca o número que é respectivo do mês que estamos. E agora, por último, nós colocamos o ano, que é que estamos em 2021. Nós precisamos de 4 números aqui para escrever 2021. O 2, o 0, o 2 e o 1. Muito bem. Qual é a próxima informação que vocês colocam aqui? Nome. Muito bem. Que letras preciso? O N. Depois eu vou precisar da letrinha O, que vai ficar no. Letra M e letra E. Fica a palavra nome. 2 pontinhos novamente, porque agora você vai colocar aqui o seu nome.
Lembra que a professora já até comentou que você pode colocar só o seu primeiro nome e o seu segundo, ou se você conseguir, você pode colocar o seu nome completo, assim como a professora também tem aqui o nome completo. Mas não tem problema se neste momento você não consegue escrever seu nome completo, criança. Não tem problema. Estamos aprendendo. Você vai chegar lá. Logo, logo você vai chegar lá. O que nós colocamos como terceira informação? Aula. 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 Qual é o número da nossa aula? Falem alto que eu quero escutar. 16. A professora Ana Lúcia falou lá no início. 1 e o 6. Muito bem. Agora, nós vamos fazer um risquinho e colocar do que é essa aula. É de matemática? É de ciências? É de história? É de geografia? É de educação física? É de língua portuguesa. Muito bem. Então, nós vamos colocar aqui a letra L de língua e a letra P de portuguesa. Certo, crianças? Vamos acompanhar para ver como é que vocês vão fazer lá no caderno de vocês? Olhem na tela. Data, nome, aula 16, o tracinho, as letras LP de língua portuguesa. Depois você pode fazer aquele colorido no seu caderno, pintar a linha, fazer um traço para separar as informações iniciais das atividades que nós vamos realizar depois. Vou dar um tempo para vocês completarem essas informações e nós já voltamos.
Muito bem, crianças. Anotaram todas as informações lá no caderno? Isso! Vamos relembrar a nossa aula anterior. O que nós fizemos, crianças? Olhem lá na tela. Que palavra que está escrito lá? Começa com a letra B. Bicicleta. Exatamente. O que nós temos aqui na mesa? Uma bicicleta e ao lado da professora a imagem da bicicleta e as letras que compõem a palavra bicicleta. Muito bem! Por que, crianças? Por que tem a bicicleta? Por que tem a palavra bicicleta? Por que tem aqui a bicicletinha em cima da mesa? Porque nós trabalhamos com um texto. Que texto que era esse, crianças? Era um texto de curiosidade. Como assim, professora Ana Lúcia, curiosidade? A professora vai relembrar vocês. Lembram que a professora disse que quando nós queremos descobrir ou ler sobre algo diferente, incomum, existem textos que são escritos especificamente para esse fim. São os textos que nós chamamos de curiosidade, mas são textos curtos, textos mais objetivos, textos com poucas informações. E a professora trouxe para vocês um texto de curiosidade. Sobre o que era o texto de curiosidade? Sobre a bicicleta. Exatamente. E agora vocês vão ajudar a professora Ana Lúcia a lembrar este texto. E como que nós vamos lembrar esse texto? A professora Ana Lúcia trouxe algumas imagens para mostrar para vocês, para que nós possamos lembrar esse texto, tá? A professora vai deixar aqui por enquanto as letras da palavra bicicleta e a imagem, por enquanto, eu vou deixar aqui também. E a professora trouxe algumas imagens, tá? Vou colocar aqui para vocês verem. O que essas imagens têm a ver com o texto que nós vimos? Tem muita coisa. Essas imagens têm muito a ver com o texto que nós vimos. Sabem por quê? Porque estas imagens, ela diz tudo a respeito do nosso texto, tá? E nós vamos colocá-las em ordem e vamos pensar sobre o que estava escrito no texto. Eu vou pôr aqui agora algumas filipetas com algumas frases que vocês vão me ajudar. Não tinha pedais, era feita de madeira. Aqui está escrito. A próxima. Rodas impulsionadas
pelos pés. E a última, 1817, Carl Dries. Muito bem. Agora, nós vamos relacionar estas frases que a professora está lendo para vocês com essas imagens. O que dizia o texto? Vamos lembrar lá? Dizia que em 1817, o alemão Carl Dries inventou a bicicleta. Qual dessas imagens aqui que mostra o alemão? É essa aqui, certo? Então, é essa imagem que mostra o alemão Carl Dries. Então, em 1817, o alemão Carl Dries inventou a bicicleta. O nome dele aqui, Carl Dries, em 1817. Muito bem. E depois, o que continua falando o texto? Ele fala que a bicicleta não tinha pedais e era feita de madeira. Sim, não tinha pedais e era feita de madeira. Qual dessas duas imagens aqui que mostra isso que a professora acabou de ler para vocês? Que ela não tinha pedais e era feita de madeira. Esta imagem. Esta imagem que mostra que ela não tinha pedais e era feita de madeira, certo? E agora, o que mostra a última imagem e a última frase? Rodas impulsionadas pelos pés. É isso que está demonstrando aqui? Sim! Então, olhem, um senhor, um homem, né? Que ele está impulsionando, né? Tentando empurrar com os pés, porque a bicicleta não tinha os pedais, assim como essa bicicleta que a professora mostra aqui para vocês, ó. Isso daqui que são os pedais da bicicleta, porque hoje, depois que a bicicleta, né, foi modificada por muitas outras pessoas, já existem os pedais. Então, para terminar o texto, ó, rodas impulsionadas pelos pés. Então, em 1817, Carl Dries, a bicicleta não tinha pedais, ela era feita de madeira e rodas impulsionadas pelos pés. Olhem lá na imagem da tela as imagens que vocês acabaram de ver com a professora. E ali as imagens ainda não estavam, né, em ordem. Vocês ajudaram a professora a colocar em ordem ali, né? Então, o texto, como que era o nome do texto? Vamos ver o texto agora, vamos ver se essas informações estão corretas. Agora, a gente vai conferir no texto. Será que tudo que a gente falou está certo? Então, a professora vai colocar o texto agora. Vou retirar as imagens. E eu vou colocar o texto da forma como vocês viram. Porque dessa forma aqui que a professora colocou, são imagens e as frases todas separadas, certo? Não era o texto que vocês viram na aula passada. O texto que a professora trouxe era este texto aqui, certo? O texto que mostrava todas essas informações realmente sem imagens, certo? Então, vamos ver aqui no texto? Leiam lá junto com a professora. Você sabia como surgiu a bicicleta? Inventada em 1817 pelo alemão Carl Dries. Ela não tinha pedais. Era feita de madeira e as rodas eram impulsionadas com os pés, certo? E a fonte que a professora Ana Lúcia disse que retirou o texto. Então, este é o texto de curiosidade que a professora mostrou para vocês, o texto, certo? Então, as imagens a professora trouxe para relembrar tudo que estava escrito aqui. Então, este é o texto na forma de uma curiosidade. Olhem lá na tela, que vai mostrar para vocês a forma como a professora também mostrou na aula anterior todas
as questões que são apresentadas neste texto curiosidade. Primeiro, título. Estou escutando criança falar que a professora Lúcia tinha escondido o título. Depois eu apresentei o título para vocês. Então tá escrito ali em azulzinho, ao lado da flecha vermelha, título. E qual é o título? Você sabia como surgiu a bicicleta? Muito bem. Aí a próxima parte do texto, como chamamos ela? A informação, porque não tem como ter curiosidade se não tiver informação que está sendo revelada. Lembra que a professora falou que é um texto curto, com uma informação bem precisa. E daí traz aquela informação que ela foi inventada em 1817 pelo alemão Karl Drais. Ela não tinha pedais, era feita de madeira e as rodas eram impulsionadas com os pés. Muito bem, tudo isso é informação. E qual que era o último item que a professora conversou com vocês? A fonte, olha a flechinha vermelha mostrando lá. E a palavra também fonte escrita lá na tela, onde tem todas as informações aonde esse texto foi pesquisado. Certo? Crianças, agora nós vamos estudar algumas palavras do texto, certo? A professora vai reler para vocês o primeiro pedacinho aqui do texto. Lembra que a professora falou que aqui em cima era o título, tá? E depois tinha o primeiro pedacinho aqui, que tá dentro da informação. E a professora vai ler um trecho só. Inventada em 1817 pelo alemão Karl Drais. Inventada em 1817 pelo alemão Karl Drais. Olhem lá na tela, apareceu para vocês a frase que a professora Ana Lúcia acabou, o pedacinho do trecho que a professora Ana Lúcia acabou de ler para vocês. E a professora vai destacar uma palavra deste trecho. Inventada, apareceu lá de amarelo, certo? Prestem atenção. Inventada. O que quer dizer quando o texto fala inventada em 1817? Vocês já pararam alguma vez para pensar nessa palavra? O que significa inventada? Pois a professora Ana Lúcia foi pesquisar lá no dicionário, certo? Que o dicionário, nós podemos encontrá-lo físico, um livro com muitas palavras, e podemos encontrar também o dicionário no formato online, né? No formato virtual, onde nós colocamos a palavra que nós queremos pesquisar e vai aparecer o significado. No dicionário físico, no livro, eu preciso procurar as palavras por ordem alfabética. E eu fui pesquisar a palavra inventar. Por que a professora Ana Lúcia você foi pesquisar a palavra inventar se lá estava escrito inventada? Porque a palavra inventada vem da ação de inventar. Então, quando eu pesquiso no dicionário, eu tenho que procurar a ação inventar, certo? Por isso que eu fui procurar inventar. E lá no dicionário que a professora pesquisou, a professora vai mostrar para você, destacando em vermelho, olhe na tela, tá escrito assim: criar algo novo. Inventar, criar algo novo? Sim. Inventar quer dizer criar algo novo. Por exemplo, o Karl Drais criou uma bicicleta, porque não existia ainda naquela época. E deixa a professora contar uma coisa para vocês. Sabe o que estava acontecendo lá naquela época? Em outros países, né, longe do Brasil, teve um problema ambiental muito sério. E naquela época, o meio de locomoção que as pessoas utilizavam era o cavalo. E o cavalo, ele precisava muito do pasto, certo? Para poder se alimentar. E por conta que teve um problema ambiental muito sério, lá em outros países, longe, né, daqui do Brasil, os cavalos estavam sem o pasto, estavam sem a refeição que eles precisavam. E eles tentaram inventar, então, um meio de transporte que pudesse solucionar o problema que eles estavam lá naquela época. Então,
A bicicleta veio para solucionar um problema que eles tinham naquela época. Então, o Carl Dries, ele inventou a bicicleta e ele criou algo novo. Quem mais inventou, criou algo novo? O Gutenberg, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar nesse nome. O Gutenberg, ele criou a imprensa. Quem criou há muito tempo atrás também o telefone foi o Graham Bell. Então, pessoas que revolucionaram as nossas vidas há muito tempo atrás, com tudo isso que foi inventado. Então, inventar é criar algo novo. Você já criou algo novo, criança? Você já inventou alguma coisa? Uma brincadeira ou um joguinho? Olhem a frase que a professora Ana Lúcia trouxe para vocês. Vamos pensar. Meu amigo inventou uma brincadeira nova. Meu amigo inventou uma brincadeira nova. A palavra inventou, eu posso substituir por criou, que está aparecendo ali na tela de vocês, ou eu posso substituir por copiou. Pense comigo. Lembra que a professora explicou o que é inventar. Meu amigo criou uma brincadeira nova para substituir a palavra inventou, ou meu amigo copiou uma brincadeira nova? O que vocês acham? Que é criou ou é copiou? Quem acha que é criou, coloca o dedinho em cima da palavra criou, que é a primeira palavra. Quem acha que é copiou, põe o dedinho na segunda palavra. Vamos ver qual é a correta? Copiou não é, caiu fora. É criou. Por que, professora Ana Lúcia? Substituímos lá na frase. Meu amigo criou uma brincadeira nova. Porque quando eu invento, eu crio. Eu não estou copiando algo que já existe, certo? Eu estou inventando. Eu estou criando. Agora, uma outra frase do texto que nós também vamos pensar. Olhem aqui para a professora. E esta outra parte que a professora vai ler. Ela não tinha pedais. Ela não tinha pedais. E agora a professora traz a frase ali. Ops, mas o que aconteceu? A palavra pedais, ela está tampada. Vocês vão me ajudar a montar a palavra pedais. Vocês me ajudam? Para isso, a professora tem uma dica, que são as letrinhas que estavam nesse envelope aqui, que nós vamos montar a palavra pedais, certo? Se vocês ajudam a professora a montar a palavra pedais, primeira letra, P. P. Primeira letra é P, mas eu preciso da sílaba P. Para fazer a sílaba, o pedacinho da palavra P de pedais, porque olhem aqui para a professora, para escrever pedais, eu inicio com a letra P, mas eu falo em dois pedacinhos a palavra pedais. Pedais. Esse primeiro pedacinho da palavra P, será que é somente a letra P? Não, eu preciso de mais uma letra, do E, para fazer companhia aqui para o P. Agora sim, eu tenho P, 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 o P do pedais. E dais, como é que eu faço dais? A letra D, dá. A letra A, D com A, dais. Estou escutando criança falando. Preciso da letra I, pedais. E mais o S. Se fosse só um pedal. A professora Lúcia até já disse, né? Daí seria pedal. Certo? Daí não seria como está escrito aqui, tá? Aí nós teríamos que tirar as duas letras e acrescentar aqui uma letra L. Mas eu estou falando em pedais porque é mais de um pedal que nós temos na bicicleta. Olhem aqui para a professora. Nós temos um pedal de um lado, outro pedal do outro lado. Então, nós temos dois pedais. 1, 2 na bicicleta.
Então eu preciso escrever pedais. Agora, olhem para a tela e vocês vão ajudar a professora a preencher com as letras que estão faltando, de acordo com como nós preenchemos aqui a palavra pedais. Que letra que está faltando lá? Tem um espaço que está vazio. Que letra que está faltando? Muito bem, a letra P. Aí em seguida eu tenho o E, forma o pedacinho P. Aí para formar o DAIS, que letrinhas faltam? Eu tenho D. Depois do D eu tenho um espaço vazio. Que letra que está faltando? A letra A. Muito bem, já tenho pedais? Não, tem uma letrinha ainda que está faltando, um espaço vazio. Qual é a letra? S. Agora confiram. Tenho todas as letrinhas para escrever pedais? Sim, eu tenho. Muito bem. Então, lá em cima, revelamos a palavra completa que estava faltando. Olhem na tela de vocês, ela não tinha pedais. Agora vamos novamente pesquisar lá no dicionário a palavra pedais. A professora foi procurar no mesmo dicionário. E o que diz pra gente que é o significado da palavra pedal? Lá no dicionário a professora pesquisou pedal, que é como se fosse um pedal, né? Eu não vou encontrar no dicionário pedais, eu vou encontrar pedal. Mas o que é o pedal? Lá no dicionário diz que é um mecanismo. O que é um mecanismo, né? Então, é aqui uma ferramenta aqui, algo que ele tá girando, uma máquina, né? Algo que vai girar com o quê? Com o pé, para obter um impulsionamento. Lembra que a professora falou que aquela primeira bicicleta que foi inventada, ela não tinha pedais, a pessoa tinha que impulsionar com o pé, tinha que fazer força com o pé. E agora com o pedal eu não preciso, porque eu vou funcionar todo o mecanismo aqui da bicicleta com o pedal. Então é um mecanismo que vai permitir, tá, com que a bicicleta possa andar, que as rodas possam andar, certo? Agora, crianças, vocês vão pegar o caderno de vocês e vão escrever lá, pedais, certo? Olhem as letrinhas, confiram lá. Será que a professora Lúcia esqueceu alguma letra? Vamos ver? P, E, D, A, I, S. Não, a professora Lúcia não esqueceu. Então, escrevam no caderno de vocês pedais e vocês podem desenhar os pedais da bicicleta. Um tempo para você.
Muito bem, crianças. Agora eu tenho para vocês um desafio. Um desafio do texto. Então, a professora vai conversar sobre algumas coisas sobre a bicicleta, certo? Que estavam lá no texto. E vocês vão ajudar a professora Ana Lúcia a descobrir qual é a resposta correta, tá bom? Porque lembrem que a professora disse que a bicicleta passou por grandes modificações até chegar a ser o modelo que nós conhecemos atualmente, certo? Os inventores dedicaram grande tempo de suas vidas. Eles aperfeiçoaram aquele modelo que vocês viram que a professora trouxe para vocês na imagem que o Carl Dries inventou. Hoje existem vários acessórios que as pessoas também precisam usar. A própria bicicleta também tem outros acessórios que antes não tinham, certo? E hoje, como nós já vimos, ela serve tanto como meio de transporte, como meio de lazer, de diversão e para prática de esportes e atividades físicas. Hoje nós temos modelos de bicicletas de diferentes formas. Nós temos até bicicleta elétrica, certo? Muito bem, então vamos desafiar o texto. Olhem lá o que a professora trouxe. Vejam na tela. Inventada em 1817 pelo Carl Dries. E tem uma palavrinha ali que está tampada, porque vocês vão me ajudar a lembrar. O Carl Dries, ele era brasileiro? Ou o Carl Dries era alemão? O que vocês acham? Pensem aí. Inventada em 1817 pelo Carl Dries, que era brasileiro ou que era alemão? Quem acha que ele era brasileiro? Quem acha que ele era alemão? Vamos ver o que era o Carl Dries? Ele não era brasileiro. Ele era um alemão. Parabéns para quem lembrou que ele era um alemão. E a professora trouxe até duas bandeirinhas ali para vocês virem onde que estavam escritas as palavras. Tinha a bandeirinha do Brasil e a bandeirinha da Alemanha, certo? Outro desafio. A bicicleta inventada pelo alemão. Eu quero que vocês me digam. A bicicleta que o alemão inventou. Não esta daqui que a professora tem ela em cima da mesa. A que o alemão inventou. Ela era de madeira? Primeira palavra aparecendo lá. Madeira. Ou será que ela era de plástico? O que vocês acham? O alemão inventou uma bicicleta de madeira ou inventou uma bicicleta de plástico? Assinalem lá. Uma bicicleta de madeira. Isso mesmo. Parabéns para vocês. A bicicleta de 1817, inventada pelo alemão. Lá em 1817, quando o alemão inventou, ela não tinha pedais ou ela não tinha rodas? O que vocês acham? Ela não tinha pedais ou ela não tinha rodas? Ela não tinha pedais. Era a primeira opção, certo? A primeira opção ali. Crianças, agora a professora trouxe para vocês o momento do nosso alfabeto. Nós vamos colocar duas palavras, a palavra bicicleta e a palavra pedais. Vou buscar as palavras do alfabeto para que a gente possa montar. Primeira palavra, crianças, que nós vamos colocar no alfabeto é bicicleta, certo? Que começa com a letra B.
Então, quando chegar na letra B, nós vamos colocar a bicicleta. Vamos ler? A, B. Já é a segunda letrinha. Então, eu vou tirar aqui, ó, a barata, certo? E vou colocar bicicleta. Muito bem. Vamos continuar agora até chegar na letra P para colocarmos a imagem também com a palavra pedais, certo? Lembrando que a professora até sempre comenta com vocês que nós temos a palavra em maiúscula, a palavra em minúscula e também em letra cursiva minúscula, certo? Então vamos continuar até chegar no P? C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Chegamos na letra P. Então, vamos substituir por pedais, que também está escrito na letra maiúscula de imprensa, na caixa alta, na letra minúscula de imprensa e na letra cursiva também, certo? Vamos terminar de ler o alfabeto? Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Terminamos a leitura do nosso alfabeto. Crianças, para terminar a nossa aula, eu trouxe uma outra informação para vocês também sobre a palavra bicicleta. Lembra que nós tínhamos montado a palavra bike? Por quê? Porque bicicleta também é conhecida como bike. Lembra que a professora até falou que é uma palavra estrangeira. Agora a professora vai guardar as letrinhas de bike, certo? E vou montar uma outra palavra que está aqui dentro dessa caixa, que nós também podemos chamar bicicleta. Quantas letrinhas! Vamos ver que palavra que vai formar, que nós também podemos chamar a bicicleta. Tenho certeza que muitos de vocês vão conhecer. É uma palavra que começa, a primeira letrinha é a M. A segunda letrinha é a terceira letrinha é G. A quarta letrinha é o R. Quinta letrinha é E. A sexta letrinha é L. E a última letrinha, a letrinha A. O que formou? Magrela. Nossa, professora Ana Lúcia, por que chamam bicicleta de magrela também? É uma característica que as pessoas chamam, que nós chamamos de gíria, ela é popular, ela é popularmente conhecida por algumas pessoas como magrela. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou de magrela, eu vou pegar a minha magrela e vou a algum lugar, conforme o local que as pessoas moram, certo? Então vocês conheceram mais uma forma que algumas pessoas utilizam para chamar bicicleta. Agora, nós vamos ficando por aqui e a professora Ana Lúcia vai se despedir de vocês e até a próxima aula.